O sol e a neblina, João de Deus. Enquanto se desfazia a neblina da manhã, a pequena Carolina ouvia a voz da mamã. Falava Dona Cacilda com desvelos maternais. Existem no sol, filhinha, ensinos celestiais. Não vias o véu da noite na estrada brumosa e fria? Entretanto, a grande sombra foge agora em correria. Todo o campo transformou-se no milagre de um momento, bastando que o sol brilhasse no lençol do firmamento. E enquanto a pausa materna se fazia demorada, a menina carinhosa perguntou interessada: onde os ensinos, mamã? Quero ouvi-los, quero tê-los. Respondeu a mãe bondosa, afagando-lhe os cabelos. Medita apenas num deles, muito simples, mas profundo. A mentira, minha filha, é a neblina deste mundo, mas os seus véus de ilusão só perturbam a existência até que o sol da verdade ressurja na consciência. O tempo, André Luiz. Todas as criaturas gozam o tempo, raras aproveitam-no. Corre a oportunidade espalhando bênçãos. Arrasta-se o homem, entregando as dádivas recebidas. Cada dia é um país de 24 províncias. Cada hora é uma província de 60 unidades. O homem, contudo, é o semeador, que não despertou ainda. Distraído cultivador pergunta: que farei? E o tempo silencioso responde, com ensejos benditos: de servir, ganhando autoridade, de obedecer, conquistando o mundo, de lutar, escalando os céus. O homem, todavia, voluntariamente cego, roga sempre mais tempo para zombar da vida. Porque se obedece, revolta-se orgulhoso. Se sofre, injuria e blasfema. Se chamado a contas, lavra reclamações descabidas. Cientistas fogem da verdadeira ciência. Filósofos ausentam-se dos próprios ensinos. Religiosos negam a religião. Administradores retiram-se da responsabilidade. Médicos subtraem-se à medicina. Literatos furtam-se à divina verdade. Estadistas centralizam a dominação. Servidores do povo buscam interesses privados. Lavradores abandonam a terra.
Trabalhadores escapam do serviço, gozadores temporários entronizam ilusões. Ao invés de suar no trabalho, apanham borboletas da fantasia. Desfrutam a existência, assassinando-a em si próprios. Possuem os bens da terra, acabando possuídos. Reclamam liberdade, submetendo-se à escravidão. Mas chega um dia, porque há sempre um dia mais claro que os outros, em que a morte surge, reclamando trapos velhos. O tempo recolhe então, apressado, as oportunidades que pareciam sem fim. E o homem reconhece, tardiamente preocupado, que a eternidade infinita pede contas do minuto. O Velho e o Novo Testamento. Emmanuel. Entre o Velho e o Novo Testamento encontram-se diferenças profundas e singulares, que se revelam muitas vezes como fortes contrastes ao espírito observador, ansioso pelas equações imediatas da experiência religiosa. O Velho Testamento é a revelação da lei. O Novo é a revelação do amor. O primeiro consubstancia as elevadas experiências dos homens de Deus, que procuravam a visão verdadeira do Pai e de sua casa de infinitas maravilhas. O segundo representa a mensagem de Deus a todos os que o buscam no caminho do mundo. Com o primeiro, o homem bateu à porta da moradia paternal, perseguido pelas aflições que lhe flagelavam a alma, atribulado com os problemas torturantes da vida. O Evangelho é a porta que se abriu para que os filhos amorosos fossem recebidos. No Velho Testamento a estrada é longa e, vezes sem conta, as criaturas humanas desfaleceram entre os sofrimentos e as perplexidades. No Novo, é a estrela de amanhã espiritual, resplandecendo de amor infinito no céu de uma nova compreensão. No primeiro, é o esforço humano. O Evangelho é a resposta divina. A Bíblia reúne o trabalho santificador e a coroa da alegria. O profeta é o operário. Jesus é o salário na revelação maior. Eis porque, com o Cristo, se estabeleceu o caminho depois da procura torturante. E é por esse caminho que a alma do homem se libertará da Babilônia do mal, que sempre lançou o incêndio no mundo em todos os tempos. A Bíblia, desse modo, é o divino encontro dos filhos da terra com seu Pai. Suas imagens são profundas e sagradas. De suas palavras, nenhuma só se perderá. Um dia, no cimo do monte da redenção, os homens entregar-se-ão de braços abertos ao seu Salvador e a seu Mestre. Então, nessa hora sublime, resplandecerá para
todas as consciências da terra a palavra de Deus. Oração e serviço, Albino Teixeira. Oração é requerimento da criatura ao Criador. Serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhes responda. Meditação estuda, trabalho realiza. Observemos a propriedade do acerto em quadros simples. Semente nobre é pedido silencioso da natureza, a que se faça verdura e pão, mas se o cultivador não desenvolve esforço conveniente, a súplica viva desaparece. Livro edificante é apelo sublime do espírito, a que se ergam instrução e cultura, mas se o homem não lhe perlustra as folhas do aprendizado, a sábia rogativa fenece em vão. Música, ainda mesmo divina, se mora exclusivamente na pauta, é melodia que não nasceu. Invenção sem experimento é raciocínio morto. Oremos, meus irmãos, mas oremos servindo. Construção correta não se concretiza sem planta adequada, mas a planta, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas de geometria. Orai pelos que vos perseguem. Emmanuel. O conselho de Jesus, no que se refere à oração pelos nossos perseguidores, não se baseia tão somente na lei universal da bondade para com os semelhantes. Vai mais além. Fundamenta-se no princípio justo das correspondências. O ódio, o crime, a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas. O perseguidor encarcera-se no abismo das inquietações. O criminoso, onde estiver, é prisioneiro da consciência, guardado pelo remorso. Então, transformado em sentinela vigilante. O caluniador envolve-se na peçonha dos próprios atos. Emitem pensamentos destruidores, como o pântano, os elementos mortíferos. Na lei das trocas, que rege todos os fenômenos da vida, os semelhantes atraem-se uns aos outros. Odiar aos que odeiam, retribuir o mal com o mal, seria abrir portas em nós mesmos à selvageria
dos que nos convocam às suas furnas de trevas. Alimentemos a chama benéfica que indique o caminho santo do bem, mas evitemos o incêndio devastador que aniquila as possibilidades da vida. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover os pensamentos calmantes do bem. Toda vez que a onda escura da perseguição nos procura envolver na luta digna, oremos e vigiemos. Encontrando-nos a resistência fraternal, voltarão os fios negros aos seus próprios autores, encasulando-os em sua obra. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Acendei a luz dos pensamentos nobres no círculo de sombras daqueles que vos tentam confundir, certos de que a maldade é o inferno dos maus e que cada espírito carrega na vida o abismo tenebroso ou a montanha de luz dentro de si mesmo. Pátria do Evangelho, Emmanuel. Como as individualidades, também as pátrias surgem no vasto cenário das civilizações com funções definidas no concerto dos povos. E assim como o homem isolado possui uma zona de liberdade de ação na teia de circunstâncias da vida coletiva, também às nações é conferido do alto o direito de agir no caminho das decisões de natureza coletiva, no âmbito de serviços que lhes compete desempenhar na grandiosa oficina da evolução humana. A história é a Bíblia sagrada dessas noções de direitos e deveres isolados dos povos, objetivando-se a construção do progresso universal. Enquanto os israelitas organizavam as luzes religiosas para o futuro do mundo, os fenícios erguiam as bases econômicas dos fenômenos da troca para a subsistência da vida material. Enquanto os gregos pescavam as pérolas da filosofia no oceano imenso de suas atividades espirituais, os romanos preparavam os princípios de direito para a vida prática. Cada pátria é uma colmeia de trabalhadores fabricando o mel de sabedoria da experiência, nos esforços purificadores e dolorosos, a caminho da absoluta união de toda a família universal. Com o advento do Cristo, há 2000 anos, felicitavam-se os horizontes do planeta com um roteiro novo e definitivo. O Evangelho, com a simplificação de todas as estradas das criaturas humanas, na humildade e no amor, buscou identificar os labores de todos os povos entre si. Mas a civilização ocidental não soube guardar as valorosas virtudes de seus antepassados.
um véu de sombras procurou perpetuar a ignorância no coração da humanidade sofredora. Novas missões coletivas foram dadas às nacionalidades do globo, que, abusando da sua linha de emancipação e liberdade, em considerável maioria, se entregaram à sinistra embriaguez do imperialismo e da ambição, fazendo jus às mais dolorosas expiações, quais as que se verificam, desde muito, na totalidade dos países europeus. Mas o relógio da evolução universal não pode estacionar em face da defecção dos homens. A hora do Cristo há de soar no momento oportuno. É por isso que, multiplicando-se em atividades, o mundo espiritual, sob a determinação augusta do Divino Mestre, transplantou para a América a árvore maravilhosa da fraternidade e da paz, a cuja sombra cariciosa e divina vamos encontrar o Brasil, sob a luz do cruzeiro, desempenhando tarefa santificadora de pátria do Evangelho.